Eu apurei que são 8 clubes interessados no Wesley. 8? 8. São alguns da Premier League, 2 da Liga Italiana e 1 da França. Então são 8 clubes da Europa, 1 da França, 2 da Itália e 5 da Premier League interessados no Wesley. Eles vão avaliar qual a proposta melhor, qual a estrutura melhor, vão escolher e vão apresentar para o Flamengo. 8 clubes do futebol europeu na briga pela contratação de Wesley. E Jorginho bateu o martelo sobre o seu futuro. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Placar TV, link na descrição. Wesley cada vez mais próximo do futebol europeu. Em alta no Flamengo, seus empresários estão no velho continente para sacramentar a venda do lateral. E Jorginho decidiu onde irá jogar em 2025. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente deixa a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo. Sobre o Jorginho, saiu uma informação aqui agora do Coluna do Fla, que apesar das sondagens do mundo árabe, o Jorginho está decidido a jogar no Fla. E o Meia quer permanecer não quer permanecer ele quer permanecer no Arsenal até o fim da participação do clube na UCL, descartando uma saída imediata. Não, também nem adianta sair imediato, gente. Eu acho que é uma loucura você imaginar. O jogador vai até o final da temporada, rescinde, como a Raíza trouxe de forma perfeita aqui desde o começo. Ele rescinde com o Arsenal e aí a hora que abre, ele já assina com o Flamengo a hora que ele quiser, a hora que abre a inscrição do Super Mundial, o Flamengo vai lá, registra o jogador. A informação que eu tenho também vai nesse sentido, que ele já escolheu o Flamengo. Eu trouxe a informação, Raíza, que aquela reunião que você trouxe, tá? Do João... Como é que é o sobrenome dele? Me deu um branco aqui agora. O empresário do... João Santos é o João empresário Santos, dele, isso. João Santos. A reunião ontem com o André Berta foi positiva demais. Ele vai rescindir mesmo com o Arsenal, já ficou tudo definido. E o Flamengo fez um pedido ao João, tá? E aí essa informação trouxe hoje, que o Flamengo precisa que pelo menos 5 dias antes da viagem para o Super Mundial o Jorginho esteja à disposição do clube. E aí é um impasse por causa daquele casamento que ele teria marcado já no início de junho. Talvez ele tenha que antecipar um pouquinho. A questão é, o Flamengo pediu que ele chegue pelo menos 5 dias antes do Mundial, para já não se apresentar já indo para o Mundial, para dar tempo de fazer a avaliação com ele no ninho e tudo mais. Sobre a questão do Wesley, do Pedro, a gente já falou, né? Opa, tem notícia do Wesley, é isso? Tem notícia do Wesley. Então bota Só aí. para dar a minha opinião da questão do Pedro rapidamente, eu acho que o Pedro, ele não começa... Eu acho, achômetro, se ele começar jogando, ele vai até o segundo tempo, joga mais uns 15 minutos e é sacado, ou é sacado no intervalo. Primeiro tempo não existe jogador entrar em primeiro tempo para sair com 30 minutos de jogo. O cara não vai queimar uma substituição, ele não é maluco, não existe isso para mim. É a minha concepção. Mas não aguenta um tempo, não aguenta jogar o primeiro tempo eu acho que assim, minutagem vai ganhando, para depois, né? Se for para colocar o Pedro para jogar 45 minutos, eu acho muito mais fácil ele entrar com o time que ele já tem em mente e utilizar o Pedro no intervalo do primeiro tempo. Exatamente. Acabou o primeiro tempo? Pô, olha só, o Flamengo tá ganhando, tá perdendo. Ou usa ele um tempo inteiro. Independentemente de qualquer coisa, o Pedro, ele é um jogador que pode te ajudar a continuar vencendo o jogo ou, quem sabe, inverter um resultado. Então, pra mim, o Pedro tem que jogar o segundo tempo inteiro. Deixa ele jogar os 45 minutos finais, até porque o time adversário já vai estar cansado, e isso vai ajudar também ele nessa volta gradativa. E o Wesley? E aí, não, é só pra fechar a questão eu acho que ele pode até entrar jogando, há essa possibilidade. Se ele entrar jogando, ele pode ser trocado no intervalo. Agora, no primeiro tempo, não existe isso. Agora, sobre o Wesley, os empresários do jogador, inclusive eu converso com alguns deles, são 3, na verdade, né, que cuidam, o Sávio, o Marcos Marinho e o Guilherme Siqueira. Eles estão, já os representantes do jogador estão na Europa. O Flazoeiro trouxe que eles iam se reunir com representantes de clubes e conhecer a estrutura de alguns clubes da Premier League. Eu apurei que são 8 clubes interessados no Wesley. 8? 8. São alguns da Premier League, 2 da Liga Italiana
e 1 da França. Então são 8 clubes da Europa, 1 da França, 2 da Itália e 5 da Premier League interessados no Wesley. Eles vão avaliar qual a proposta melhor, qual a estrutura melhor, vão escolher e vão apresentar para o Flamengo. Agora, o Flamengo trata, e aí isso a Raíza sabe, o Flamengo trata a venda do Wesley como uma situação de respiro para o clube. E aí, a informação também importante que eu trouxe hoje é que o Felipe considera que o Flamengo na esquerda está muito bem servido, até porque o próprio Varela, que joga na direita, também joga na esquerda. Ele entende que ele tem 4 opções na esquerda e na direita ele tem ainda o Danilo, que pode jogar também, mas jogador efetivo mesmo na direita ele só tem um, que é o Varela, com a saída do Wesley. E aí tem que aproveitar um garoto, tem que aproveitar a base e tal, beleza. O pedido, tá, do Felipe é jogadores como o Wesley, Gerson, se sai, mesmo com a chegada do Jorginho, se Gerson e o Wesley, um dos dois for vendido, que seja como foi feito na época, inclusive, gente, o BAP foi o responsável por isso, tá? Ele foi a principal pessoa que conduziu a negociação do Pablo Mari. Não sei se a Raíza se lembra disso. A negociação do Pablo Mari, o BAP estava muito de frente naquela negociação com o Arsenal, né? E aí o Pablo Mari, o Flamengo vende ele por um valor absurdo, com metas maravilhosas. Foi uma das melhores vendas do Flamengo, inclusive, desde 2019. E o Flamengo comprou, fez aquela que eles chamam de compra casada, né? Venda casada, que você compra na mesma hora o Léo Pereira. Demorou a vingar, demorou a se adaptar. Hoje o Léo Pereira é uma realidade. Então, o que o Felipe e o departamento de futebol querem se o Wesley ou o Gerson sair, um dos dois sair, né, que é uma necessidade, o Flamengo vai precisar vender jogador, na mesma hora faz uma compra casada com a venda do jogador. Eu discordo da entrada do Pedro na altitude. Mas você tá maluco, paparazzo, tem que ter um cara para fazer o gol. Mas é um cara que tá voltando de lesão, você vai forçar ele lá na altitude? Eu não teria colocado, assim como eu não tô reclamando em momento algum do Pedro, eu só falei o seguinte, eu acho que pra qualidade dele, do Pedro, a altitude atrapalha, como atrapalham muitos. O Gerson também não foi bem, outros jogadores não foram bem. Só um ponto que a Raíza sempre fala aqui, que eu acho que é interessante a gente comentar. Não adianta o torcedor do Flamengo colocar o Pedro como se fosse o salvador da pátria. Não. Se você olhar os grandes times do mundo, que principalmente jogam com 4-3-3, com 2 pontas e um centroavante, a quantidade de gols e assistências, elas são geralmente divididas. Vou dar um exemplo qualquer aqui, que talvez seja o time que mais joga futebol na atualidade, que é o Barcelona. O Yamal gera muito jogo. O Rafinha tem mais de 50 participações em gols, mas o artilheiro do Barcelona não deixa de ser o Lewandowski. O Real Madrid, que já foi uma época com o Benzema, Vinícius Júnior e Rodrigo. Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Eu tô dando exemplo aqui, gente, só pra gente falar dos melhores. Eu acho que o Flamengo é um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Não adianta cobrar só do Pedro se o Luiz Araújo não participar de gol, se o Gonzalo Plata não participar de gol, se o Michel não participar de gol. Os grandes times, os times campeões, eles têm uma divisão de participação em gols que talvez esse Flamengo vai ter que buscar para ter equilíbrio. Porque o Pedro pode fazer 40 gols no ano, mas se os companheiros dele não conseguirem ajudá-lo nesse sentido de conseguir fazer gols também, não vai adiantar, ainda mais com o atleta voltando de lesão. Se a gente for pensar no melhor momento da carreira do Pedro, ele divide essa responsabilidade com o Gabigol, que inclusive recua um pouco para jogar ali como um segundo atacante, para poder fornecer essas bolas para o Pedro, mas que também fazia gols, com a Arrascaeta, que também fazia gols, o Everton Ribeiro também era um cara que gerava muito gol. Então assim, não adianta ficar pensando no Pedro, que o Pedro vai resolver o problema de letalidade no Flamengo. O Flamengo tem que ter uma divisão de responsabilidade e os pontas precisam assumir também essa responsabilidade. Time campeão que não tem ponta que faz gol, não vai ser campeão. Pode ter certeza. Ô Pedrosa, só para completar o que o Pedrosa falou, Ilan, isso aí é um fato, né? O adversário que vai olhar para o Flamengo, vai montar uma estratégia contra o Flamengo, por exemplo, e ver que o Flamengo é super dependente do Pedro, vai fazer o quê? Colocar a marcação, 2, 3 em cima do Pedro, não deixar o Pedro respirar. Né? Numa situação como essa, o Pedro é um jogador que ele faz muito bem o pivô, é um cara que sabe gerar jogo também, ele vai abrir espaço para o ponta, e se o ponta não tiver a qualidade para finalizar, vai ficar muito complicado,
Vai ficar muito fácil de marcar esse time do Flamengo, anular, chegar em cima do Pedro e dificultar ao máximo para ele. E se os pontas não contribuírem, não aumentarem o número de gols, tá? Vai ficar muito complicado. E outro ponto, o Gerson precisa melhorar o número de gols dele. O Gerson tem sido um jogador utilizado pelo Felipe Luiz como um jogador que pisa muito na área, um jogador que chega muito lá na frente. A bola vai sobrar para ele como vem sobrando. Ele precisa melhorar essa parte dele, precisa melhorar a finalização, ele precisa ter mais essa vontade de fazer o gol. Deixa eu só ver o superchat, que a gente não acabou de ler o superchat, né? A gente vai voltar ao assunto do Pedro aqui, vai completar isso. Temos o Wesley praticamente vendido. Temos o Wesley praticamente vendido aí para falar sobre o Flamengo. Tem o noticiário do Vasco também. O Bira tá dizendo o seguinte: o Renato Gaúcho é técnico home office. Porra, essa é uma definição espetacular. Inclusive, corroborada. PagBank, seu negócio vende mais. Só não ficou respondido aqui, afinal de contas, ou não está decidido isso ainda. O Pedro vai jogar ou não vai jogar? Volta, vai ser titular ou não? Então, depende, eu falei, depende dos treinos de hoje, amanhã e sábado, né? E aí, hoje a gente teve um treino já às 3h30 da tarde. Amanhã estarei lá às 9 horas da manhã no Ninho. O Flamengo treina amanhã e às 9h30, o treino começa às 9h30 e logo após o treino a gente tem entrevista com o Danilo, né? Tá muito bem, inclusive com o Danilo em campo o Flamengo não toma nem gol, tá? Impressionante. O Danilo tá bem demais. O Flamengo com o Danilo em campo não toma gol. E tem a situação do Wesley pra gente falar aqui. O Pedro é uma incerteza se ele vai ser titular ou não. Foi uma informação do Coluna do Fla, do Léo José. Eu, sinceramente, eu não... Cara, olha só, eu posso estar equivocado. Não sei se a Raíza pensa igual. 1x0 Central Córdoba, hein? 1x0 Central Córdoba? 1x0 Central Córdoba. Mas já são 7, 8. Pô, Só pra avisar. Situação. Olha o Ilan rindo. Olha lá ele rindo. Tô rindo de outra coisa, tô lendo meme. Situação. Tá vendo o compilado do Papa? Tô vendo meme aqui, rapaz. Vai se criando um clima terrível. Rapaz. Raíza, eu não acho muito provável, eu não sei, posso estar errado, mas muito provável isso de você, porque a informação é que ele poderia começar jogando e sair ainda no primeiro tempo. Eu não vejo isso acontecendo muito não, o jogador sair no primeiro tempo. Duvido. Eu não sei se você viu a informação, Raíza, eu discordo um pouco disso. Não vi a informação, mas o que está sendo feito com o Pedro é um aumento gradual de minutagem, né? Ele começou batendo uma minutagem, segundo jogo já foi uma minutagem maior, o terceiro jogo uma minutagem maior, e agora para o jogo contra o Corinthians, provavelmente ele será utilizado para uma minutagem maior. Se ele começar jogando, eu acredito que ele jogue os 45 minutos e acabe saindo ou no intervalo ou saindo ali naqueles 10, 15 minutos, né? Tem alguns treinadores que adoram fazer isso, em vez de trocar logo no intervalo, espera 5, 10 minutos e troca ali naquele momento. Então eu acho que se ele começar jogando, eu acho que ele joga os 45 minutos, não faz o menor sentido você colocar um jogador de titular para substituir ele já no primeiro tempo, né? Então acho que se o Pedro começar jogando contra o Corinthians, vai ser para jogar os 45 minutos, mas ele tá no jogo contra a LDU, se não me engano, ele fez 35, 36 minutos por aí. Então acredito que já no próximo jogo ele possa ficar disponível, Papa, por 45 minutos. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Placar TV ficará na descrição como forma de créditos, né? Vamos falar sobre a questão de Pedro, né, que vem ganhando minutagem a cada partida. O jogador que passou aproximadamente 7 meses se recuperando de uma lesão no joelho, foi operado, né? O jogador que já sofreu esse tipo de lesão e agora tem a sua volta gradativa. Então há muita expectativa de que em um futuro bem próximo o atleta já possa ser titular do nosso Mengão. E muitos já se discutem se essa volta a ser titular pode ser contra o Corinthians, jogo esse que acontece neste domingo.
domingo. É claro que Pedro tem que ter cuidado com a sua volta, porque é um jogador que já sofreu lesões parecidas várias vezes, então o Flamengo não pode prejudicar o jogador, tendo que antecipar de maneira, vamos dizer assim, uma maneira mais propícia à sua volta para que ele não sinta novamente essa lesão. Então, na minha opinião, Pedro não tem que entrar como titular, ele pode entrar aos poucos durante as partidas, jogar 20, 30 minutos, isso já é suficiente para que o atleta em pouco tempo recupere a sua melhor forma física e diante do Corinthians, um jogo que é pegado, difícil, com certeza os primeiros minutos é muito complicado para um atleta que volta de lesão. Então, na minha opinião, o Felipe Luiz tem que tomar cuidado se for colocar ele de titular. E sobre o Wesley, os seus empresários estão no futebol europeu, né? Estão no velho continente aí para conhecer alguns clubes. São 8 clubes que demonstraram interesse na sua contratação e o jogador agora busca conhecer esses clubes para saber qual a melhor estrutura, qual o melhor ambiente para se transferir nesse momento. Clubes do futebol inglês, até mesmo da França, demonstraram interesse e agora falta apenas formalizar a proposta junto ao Flamengo e o jogador já deixou bem claro que o sonho dele é jogar no futebol inglês. Então, com a saída de Wesley, o Flamengo fica apenas com Varela para esta posição. Lateral direito que não se firmou nem no Flamengo, muito menos na seleção uruguaia, então o Flamengo tem que tomar cuidado. Se perder o Wesley, tem que contratar outro lateral de maneira imediata, né? Já que os valores que são discutidos aí nos bastidores é muito alto, chega na casa de 250 milhões de reais para a venda de um lateral, não tem como o Flamengo recusar. Então, para vocês, com a saída de Wesley, o nosso Mengão deve contratar quem para sua posição? Participa aí e deixa sua opinião nos comentários.